Bom dia, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus de hoje se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 17 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel em uma visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Tem uma passagem bíblica onde o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele queria alguém que fosse lá e contasse, além de contar o sonho, ele queria que interpretasse o sonho para ele. Então ele mandou chamar os caldeus, os astrólogos, os adivinhos, os encantadores, os magos. Ele mandou chamar todos. E os caldeus, eles não conseguiram fazer a vontade do rei. Eles não conseguiram interpretar, não conseguiram contar o sonho do rei. E o rei decretou que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. E foram também buscar Daniel e seus companheiros para que fossem mortos junto com os sábios. E Daniel falou para o chefe da guarda do rei que ele faria, mas ele precisaria de um tempo. Então ele concedeu a Daniel esse tempo. Daniel foi para a sua casa e lá chamou seus companheiros, pediu para que Ananias, Misael e Azarias também pedisse misericórdia ao Senhor, clamasse ao Senhor para que o Senhor viesse e mostrasse para ele, revelasse o segredo do rei para Daniel, para que ele pudesse levar diante do rei e não perecessem com seus companheiros, não chegasse a morrer juntamente com seus companheiros. Então, Deus ele concedeu o desejo de Daniel. Deus ele concedeu o desejo de Daniel e seus companheiros. Deus ele mostrou a Daniel através de uma visão à noite tudo aquilo que o rei queria que alguém revelasse para ele. Deus revelou para Daniel e Daniel foi até o rei e revelou tanto o sonho quanto a interpretação do sonho do rei. E o rei o honrou Daniel, e a Bíblia fala que o rei adorou Daniel. Então, assim, meu irmão, às vezes acontece na minha e na tua vida. Muitas das vezes o homem decreta algo sobre nossas vidas, às vezes alguém joga maldições sobre nossas vidas, E nós que estamos fiéis a Deus, buscamos a Deus e acreditamos no Deus do céu, no Deus do Altíssimo. Ele vai nos honrar, Ele vai glorificar a nossa vida, Ele vai nos dar vida, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos revelar qualquer segredo, porque Ele vai revelar, Ele sabe de tudo, Ele sabe o oculto e o escondido, Ele vai revelar tudo, meu irmão, para que a minha e a tua vida seja honrada e através das nossas vidas o nome dEle seja glorificado, assim como foi na vida de Daniel. Através da vida de Daniel foi glorificado o nome do Senhor. Muitas das vezes a medicina, muitas das vezes até nossos companheiros nos rogam praga. A medicina fala por algum motivo de doença que nós não teremos mais cura, que não teremos mais jeito. Mas Deus, Ele é um Deus da cura, Ele é um Deus que se Ele permitiu que a doença chegasse até a nossa vida, Ele também pode tirar, dependendo da nossa fé, meus irmãos. Então que nós venhamos ser igual a Daniel, que nós, no momento de tribulação, no momento de angústia, porque creio eu que Daniel e seus amigos estavam angustiados, pois havia um decreto de morte contra eles, e eles não se desesperaram, foram lá, pediram um tempo, foram buscar a Deus nesse tempo, e nesse tempo Deus honrou, Deus atendeu suas orações, Deus atendeu os seus pedidos, teve misericórdia da vida de cada um deles, e entregou a Daniel o que Daniel tinha pedido. E assim Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Ele vai entregar aquilo que tu tem pedido. Sabe, aqueles pedidos, aquela angústia que você tem passado, aquele desespero,
Deus, ele está falando nessa manhã que não precisa se desesperar, não precisa se angustiar, pois o Senhor, ele é contigo. E ele vai liberar sobre a tua vida o que é preciso para que você saia dessa angústia, para que você não venha se desesperar. Mas para isso você precisa confiar e acreditar naquilo que o Senhor diz. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos fala aqui no versículo 21, que ele muda o tempo e as horas. Deus, ele é o dono de tudo. Deus, ele é o dono do tempo, o dono das estações do tempo, das estações do ano, das horas, dos meses, dos anos, da minha e da tua vida. Deus, ele é o dono de cada passo que nós damos, porque se nós estamos acordados hoje, é porque ele permitiu. E cada passo que nós demos, o Senhor vai estar à nossa frente, livrando e guiando, nos conduzindo para um caminho que nos levará à salvação, que nos chegará mais perto do Senhor. Deus, ele é o dono do dia, da noite, da primavera, do verão, outono, inverno, das nuvens, do sol. Deus, ele dá a saúde também, ele pode permitir que a doença até chegue, ele é o dono da nossa infância, da juventude, ele muda da vida, ele dá vida para a morte, da morte para a vida. Se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser na minha e na tua vida, porque ele é o dono de tudo. O livro de Daniel, ele fala muito sobre tempos, ele fala muito sobre as estações do ano, né? E a gente viu aqui que ele fala que o Senhor, ele é o dono do tempo, ele estabelece os reis, né? Ele dá sabedoria, ele dá entendimento, mas ele também ele tira, se ele quiser ele tira. Se você não buscar, não tem como você adquirir sabedoria sem busca, meu irmão. Então busque o Senhor, medita na palavra, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que o Senhor, ele vai te honrar. Pede misericórdia, o Senhor, ele é misericordioso, ele vai abençoar a tua vida, meu irmão. Tá passando por um momento difícil, dobra o teu joelho e ora. Tá passando por tribulação, dobra o teu joelho e ora. Daniel, ele estava com um decreto para ser morto. Ele foi lá, orou e Deus honrou. Ele vai honrar você também, ele vai honrar a tua vida, ele vai honrar o teu trabalho, ele vai honrar o teu ministério, ele vai honrar a tua saúde, ele vai restaurar a tua saúde, ele vai restaurar a tua vida, ele vai restaurar o teu caminhar, até o jeito de falar. O Deus muda quando você realmente se entrega para ele, busca viver as palavras dele, e nas horas de dificuldades você busca ele. Não adianta só buscar a Deus na bonança, agradecer a Deus, ou então só dobrar o seu joelho para pedir. Daniel, ele foi lá, ele pediu misericórdia, Deus mostrou para ele em forma de visão à noite. Cedo, o que ele fez? Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este assunto do rei. Então, ele pediu, Deus deu, ele foi lá e agradeceu. Então, que assim seja eu e você, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 75, 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz, e um abate e o outro exalta. Então, meus irmãos, Deus ele vai exaltar você, ele vai colocar você no lugar de honra, assim como ele fez com Daniel. Ele exaltou Daniel, ele colocou Daniel no lugar de honra, e Daniel foi exaltado e foi glorificado o nome do Senhor através da vida de Daniel. Daniel, ele foi lá, ele buscou a Deus, e o nome de Deus foi glorificado através da vida de Daniel, porque a Bíblia fala que Nabucodonosor falou que o Deus dele era o Deus dos deuses, era o Deus do céu. Então, Deus, ele quer fazer assim na tua vida, meu irmão. Ele quer te usar para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Deus, ele quer preparar você, ele quer ter um tempo de secreto com você, ele quer ter intimidade com você, ele quer que você faça igual Daniel, vai lá, ora a Deus, pede misericórdia, e ele vai te mostrar tudo o que você tem que fazer, da forma que você tem que fazer e como você tem que fazer, e o mais importante, quando você tem que fazer, porque o Senhor, ele é o dono do tempo, ele tudo no tempo dele. Não adianta querer fazer no meu e no teu, é no tempo dele. Se Daniel tivesse ido lá na hora que o guarda foi buscar ele para morrer, não, vamos lá que eu vou interpretar, Daniel não conseguiria, porque Daniel não tinha a interpretação e nem o sonho. Mas o que Daniel fez? Daniel foi lá e pediu, eu faço, mas eu preciso de um tempo. Então Daniel nesse tempo foi lá e buscou a Deus, e Deus ouviu as suas orações. Então, meu irmão, não queira fazer pela tua vontade. Se está difícil, não queira fazer no desespero, assim, de primeira, assim. Não tome atitudes
assim, instantâneas. Vai buscar a Deus. Deus, ele tem o melhor para mim e para a tua vida, e ele quer te dar o melhor, mas você precisa buscar, você precisa fazer igual Daniel. Vai lá e busca, que ele vai te honrar e vai glorificar, e o nome dele será exaltado através da tua vida. Em Tiago 1:5, a palavra de Deus nos diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, meus irmãos, está bem claro. Se você quer sabedoria, é aqui que você vai encontrar. Se você quer respostas, é aqui que você vai encontrar. Daniel, ele encontrou a sabedoria aqui. Ele encontrou a sabedoria para se livrar do decreto do rei, porque o Senhor livrou ele através da visão que Deus deu para ele. E assim o Senhor quer que você faça, meu irmão. Então, nessa manhã, busque aqui, ó. Busque sabedoria na palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. É dela que vem o nosso socorro. É dela que vem a nossa salvação. É dela que vem o socorro imediato. Daniel precisou só de um tempinho. Daniel foi lá, chamou seus amigos, pediu misericórdia a Deus junto com seus amigos, seus companheiros, para que eles não perecessem, para que eles não morressem. Creio eu que Daniel chegou lá à tarde, angustiado. Vamos orar, vamos pedir misericórdia ao Senhor, ao Deus do céu, e ele vai nos ouvir. Quando foi à noite, Deus mostrou a ele. De manhã, Daniel estava fazendo lá o quê? Estava agradecendo a Deus. Então, meu irmão, não perca tempo. Medita na palavra do Senhor. Mergulha na palavra do Senhor. Ele vai te honrar. Ele vai te dar as palavras certas no momento certo. Ele vai te colocar em certas situações para te provar que, se você estiver firme e confiante nas palavras dele, naquilo que ele vai te dizer, naquilo que ele vai te mostrar, ele vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Então, era isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã, meus irmãos. Deus colocou no meu coração essa palavra e eu estou compartilhando com vocês o último dia do ano hoje, né? Que o Senhor abençoe, que Deus conceda um ano lindo, um ano de maravilhas, que 2021 seja um ano de recomeço, assim como diz o meu pastor, que 2021 será um ano de recomeço, que o Senhor abençoe cada um de vocês, seus familiares, seu emprego, sua escola, faculdade. Deus abençoe a sua vida e que ele possa ser o centro, que ele possa ser a busca, que ele possa ser o seu alvo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Um bom dia.